Olá, como vão vocês? Estamos de volta aqui para mais um espaço, um momento de formação da rede criativa IAU. Okay? Então, gente, dando continuidade a nossos conteúdos, vamos trabalhar agora a questão da precificação, certo? Então, nosso objetivo agora, a gente já falou de valor, vamos agora falar de preço, falar agora de processos de levantamento de dados e de concepção de ficha técnica para a gente conseguir os dados, para a gente conseguir aí sim formar o nosso preço de forma correta, de forma adequada, certo? Vocês já estão se apresentando, já estão dando presente, muito obrigado. Então vamos seguindo, Júnior. Então eu queria, assim como das outras vezes, começar com uma pergunta, que vocês podem ir respondendo aqui no nosso chat para poder a gente interagir. Qual a maior dificuldade que você encontra ao realizar a formação de preço do seu produto ou serviço? Então, vamos aqui falando, que aí a gente já vai aqui dialogando e a gente já vai poder, tirando as dúvidas, ok? O processo, gente, de formação de preço ele é muito importante, porque ele é o que nos garante o retorno financeiro de forma correta do nosso investimento, tanto financeiro quanto também de tempo. Certo? A gente sabe que a maior parte do investimento de um pequeno produtor, de um pequeno produtor de serviços, é a sua mão de obra. Então, é muito importante que a gente aprenda a ter mais esse veículo, dominar esse veículo que é a precificação. Eu acho que a questão da precificação ela é mais ampla, ela passa também por uma educação financeira. Eu acho que isso a gente tem que estar buscando também sempre, Nem todo mundo se dá com números, mas os números são nossos aliados, e dominando-os, eles são o melhor recurso que nós temos para poder a gente tornar mais rentável, tirar toda a possibilidade de rentabilidade necessária, possível do nosso produto, do nosso serviço. Ok? Então, por favor, qual seria a dificuldade que você encontra ao realizar a formação do preço do seu produto ou serviço? Vamos respondendo aqui, vamos contribuindo aqui no nosso site para a gente ir contribuindo, no nosso chat. Ok? Vamos lá? Então, aqui a gente já faz aqui um link com a nossa apresentação passada, no qual a gente falou sobre identidade, que a gente falou sobre a formação da identidade, a gente falou também sobre a questão do valor. Então, a gente conversou, a gente falou a respeito, conceituamos valor, e agora nós temos que conceituar preço. Qual a diferença entre preço e valor? Nós falamos sobre isso, vamos relembrar, e vamos enfatizar agora aqui essas questões práticas, aqui, conceituais, entre preço e valor. Vamos lá ver o que é preço? Vamos ver qual é o conceito de preço? Parece que teve algum... obrigado aí, Júnior. Então, o que seria preço? Qual seria o conceito geral? Eu busquei aqui um conceito bem simples, que a gente pode estar compartilhando, que o preço seria, de maneira concreta, a quantidade de dinheiro que está sendo cobrado por determinado bem ou serviço, e podemos dizer que esse é um conceito completamente possível de ser qualificado, pois não é subjetivo e dado a preferências. Então, o que existe? Não existe variações, como a gente falou. Os números eles são exatos. E com relação a preço, a gente multiplica, a gente divide, a gente soma, mas a gente tem uma referência aí que não se perde, certo? Então, é muito importante a gente dominar as quantidades, dominar quais são as unidades que são compradas. A gente sabe há uma variedade grande em como a gente compra, Alguns são novelos, outros são metros, alguns são potes, então a gente trabalha com ml, a gente tem que saber qual é a composição de matéria-prima que a gente emprega em cada etapa do produto, também qual o tempo que a gente emprega. A gente sabe que muitas vezes o nosso produtor ele não demanda, ele não doa o tempo dele necessário para fazer uma ficha de produto. Então isso arrecada, isso de alguma forma cria uma consequência da gente ter um preço mal formado, porque a gente tem às vezes a deficiência de não ter o levantamento de uma informação necessária. Então é muito importante que antes de mais nada a gente tem que ter o lápis, a caneta e o papel na mão, o computador, o nosso celular aqui com a
a calculadora para poder a gente fazer, né, os cálculos necessários para poder a gente ter, né, o preço muito bem definido, né, muito bem colocado, certo? A partir do momento que a gente erra, a gente incorpora para a gente o erro. Né? É muito difícil. Né? Depois, o próprio cliente, muitas vezes, coloca, não, mas você comunicou. Né? Você pode estar agindo de má fé. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação à precificação para a gente não cometer nenhum erro e a gente, né, ter que comunicar ao cliente de que a gente errou o preço e que ele precisa pagar mais. Né? Então, isso é muito chato. Né? Pagar menos todo mundo gosta, mas pagar mais é um absurdo. Né? E com relação também, né, a gente, né, tá numa atividade para a gente ter, né, ganho, a gente está numa atividade que a gente não tem ganho, né, por conta de uma precificação mal feita, errada. Isso é muito, muito triste, né? Vamos lembrar também, né, que a gente tem, né, um espaço também entre o varejo e o atacado, né, que a gente precisa, né, dar conta também. Né? Há uma expectativa de que o preço, né, de varejo ele seja muito menor do que o valor de atacado, né? Mas aonde é que isso acontece? Né? A gente precisa, então, botar na ponta do lápis para poder identificar, né, a diferença entre, né, o preço de varejo e o preço de atacado, certo? Então, vamos lá. Né? O conceito de preço, né, também, gente, ele serve, né, de referência para os clientes, né, e muitas vezes ele funciona com base da lei da oferta e da demanda. A gente sabe, né, que uma capacidade pequena de produção, né, e uma grande demanda, né, a gente tem aí, né, a subida dos preços, é a chamada carestia também, né, quando isso acontece com algum insumo, né, popular, e acontece essa questão, né, a demanda ela se mantém estável, né, a oferta seria pequena, né, então, né, você tem mais gente concorrendo pelo aquele produto, certo? Então, né, essa questão da oferta e da demanda, ela é também específica, né, ela tem impacto no preço, né, ela tem impacto no mercado. Então, a gente pode ver, né, que a gente tem aqui, né, são variáveis que são externas e internas, né? A questão da economia, né, a questão da alta do dólar, tudo isso, né, pode influir, né, no aumento dos preços e na nossa necessidade constante de estar atualizando os valores, né, que compõem o preço dos nossos produtos e serviços, certo? O pessoal aqui está comentando, né? De Sinalva aqui, né? Trindade está falando que calcular a quantidade do material usado de acordo com o modelo e colocar os outros gastos, luz, aluguel, transporte. Perfeito. Sinalva. Né? Sinalva diz que a dificuldade dela é o preço justo, né? De Sinalva, a sua dificuldade é o preço justo para você ou para o cliente? O que a senhora acha, né? E nessa equação aí, quem é que está saindo mais ferido? É você ou o seu cliente? Né? A Aline Ferreira está falando que o material mais adequado, né, pois como trabalha com alimentação, é preciso pesar, e ela não tem ainda, né, para ver a real formação. Pois é, Aline, essa é uma questão aí que a gente precisa ver, né, essa questão da quantificação da matéria-prima com relação a isso. Né? O importante é você fazer um teste com um prato, né, e ir, às vezes, né, em um estabelecimento, pode ser um mercado, pode ser um açougue que você seja freguês, e você pedir para poder fazer isso. Isso já aconteceu comigo no interior, com diversos atendimentos. A gente não dispunha, né, de uma balança de precisão, então a gente, né, pedia, por favor, né, e o pessoal sempre é muito simpático, né, contanto que a gente não seja no momento de baixo movimento, né, isso é possível fazer sim, certo? Já que ele fala aqui, para mim, a dificuldade é valorizar o meu produto e oferecer um preço justo para o cliente. É a equação, né? Olá, gente, é uma corda bamba, né? A gente está, né, entre dois espaços, né, entre o cliente e o produtor, e é a gente, né, querendo, né, ser justos para os dois lados, né? Não se prejudicar e também ter um preço, né, competitivo para o cliente, certo? Vamos ver aqui mais, né? Jaqueline está falando que alguns ela consegue precificar com mais segurança e outros ela tem mais dificuldade. Né? Selma falando que a dificuldade é calcular a hora gasta para produzir o produto. Certo. Calcular a quantidade de material usado de acordo com o modelo e colocar os outros gastos, luz, aluguel. A Luísa está aqui vendo, né, que realmente, né, há dificuldades, né, há questões. Né? Tânia falou que ela tem aluguel de loja, percentual de venda, transporte. Né? Mais complexo aí, né, de Tânia, que ela já tem aí também um espaço de venda. Né?
Para Eliane Lima, né, Elienay Lima, a dificuldade é que confecciona crochê, porém usa material diferenciado. O fio náutico, que é bem mais caro, e as pessoas ficam tentando igualar a outro crochê com material mais acessível. Bacana. Aí está a questão do valor percebido, né? Para mim é complexo, né, Marilene, né? O percentual do luz, gastos, preparo. Dificuldade é calcular gastos diversos, água, luz, limpeza. Pronto. Então vamos conversar sobre isso, né? E vamos lembrar que nós fazemos parte de uma rede, né? A rede IAO, né? O mercado criativo aqui, economia criativa. Então a gente tem aqui, né, essa possibilidade da gente, né, ter esse auxílio mútuo para a gente constantemente a gente está tirando dúvidas. E, gente, eu vou lembrar mais uma vez, aquilo que a gente não bota em exercício, a gente esquece. Então, fazer preço é algo cotidiano. Então, vocês têm que separar. É importante que vocês separem, seja lá semanalmente, quinzenalmente, né, um momento para vocês estarem exercitando, né, a feitura aí desse preço, certo? Aquilo que a gente não exercita, a gente esquece, certo? Então, é importante o exercício, né, de se fazer a ficha de preço, certo? A gente vai compartilhar também no fim do programa o link com a ficha de preço, certo? Para vocês irem acompanhando, tá? Eu quero saber também quais são as fichas que vocês empregam, tá? Próxima pergunta, né? Qual a ficha que vocês empregam? Vocês têm uma ficha? Vocês trabalham com algum tipo, né, de auxílio, de algum programa, né? Tem um Excel, tem um Word, a gente pode importar as tabelas, né? Eu queria saber de vocês isso, tá? Então, gente, o preço é diferente de valor, porque o preço ele é quantificável, é muito mais simples, né? O valor seria a satisfação, certo? O que mede um bom valor, né, um valor alto de um produto, é a satisfação, certo? A gente sabe também, né, que outras questões, né, influenciam no preço, que é a questão da oferta, a questão também, né, do custo, né, do produto. A gente vai ver aqui mais adiante, né, mas a gente tem aqui dois referenciais muito fortes para a gente ir trabalhando, certo? Então vamos lá, né, quais seriam as variáveis, né, que a gente tem aqui na questão da formação do preço, certo? Então a elaboração do preço, né, ela deve ter, né, como base os seguintes critérios, né? Custos fixos, custos variáveis, margem de lucro ou sobra, como a gente falou aqui, né? É difícil a gente falar, né, em lucro para um pequeno, né? Às vezes a gente está lutando para a gente ter um valor, né, que seja justo, né, e acessível para o nosso cliente, né? Então muitas vezes, né, falar em lucro aqui não é adequado. Então a gente usa essa palavra que a gente traz da economia solidária, que é a sobra, né? Então assim seria então o que sobra de produto, ok? Que é previsto, né, no caso aqui, pelo produtor, pelo vendedor, que somos nós, tá? E os preços comprados também pelos concorrentes é interessante. Você tem esse hábito, né, de fazerem isso, né, de irem, né, no mercado, né, geral, né, identificar, olhar nos sites, ver os preços, né? Vocês sabem quais são os custos daquele... Vocês imaginam quais são os custos daquele concorrente, daquela outra pessoa, daquele outro pessoa que está oferecendo aquele mesmo produto ou serviço? É muito importante, gente, a gente ter essa noção, né, de que há custos também, né, no outro, que são contabilizados pela outra pessoa, que às vezes você não tem. Então a gente fala assim, poxa, um produto em uma loja ele é vendido pelo dobro do meu. Mas será que você sabe quais são os custos de um lojista tem? Né, quais são os encargos trabalhistas? Né, quais são os compromissos que ele tem? Então é muito importante a gente saber como também igualar o nosso preço, né? Então, se a gente não possui, né, uma estrutura de loja, né, e a gente quer vender para a loja, é muito importante que a gente tenha um preço, né, de atacado competitivo, né, porque o que vai ser aí, né, valorizado, o que vai ser, né, avaliado pelo lojista é justamente a possibilidade dele revender, né, esse produto ou oferecer esse serviço dentro de uma competitividade de mercado. Ninguém quer oferecer, né, um produto fora, né, que não seja competitivo, né, que não traga vantagens, né, do ponto de vista financeiro para o produtor e para o comerciante. Então, a partir do momento em que a gente não tem um ponto de venda, que a gente não faz uma venda direta, seja, né, presencial em feiras ou pela internet, e a gente precisa, né, dessa parceria, né, com o lojista, é muito importante que a gente compreenda a formação do preço também para lojas, que seria o preço de atacado, certo? Então é muito importante, às vezes, a gente voltar, né, para a concepção do produto, para a gente reavaliar a quantidade de horas, os insumos empregados, né, e ver de que forma é que a gente pode, né, ter, né,
e agregar esses diferenciais que tornam o nosso produto mais competitivo, né? Seja a compra de matéria-prima em quantidade, né? Seja a eficiência dos processos de corte, no caso aqui da confecção, né? Eu acho que você ser eficiente no corte, no uso, né, e no emprego da matéria-prima, isso tem um impacto muito grande, né, no preço, né, final do produto, assim como a compra, né, a aquisição de uma matéria-prima em quantidade, né, e de qualidade, acho que é importante a gente pensar na qualidade, também influi na composição do preço, certo, gente? Então, qual seria, né, essa pleiade aqui, né, esse elenco aqui? Então, seriam os custos fixos, os custos variáveis, a margem de lucro sobra, né, previsto pelo vendedor, os preços cobrados para os concorrentes e o poder aquisitivo do público-alvo, né? Pode ser também, né, que aí, né, você vá fazer uma pesquisa de mercado, né, saber o preço, não é o do mercado geral, mas sim se o seu mercado é o bairro, se o seu mercado é determinada, né, classe de compra, né, determinado referência, né, de compra, a gente tem que ter essas referências. Fala, olha, existe algum tipo, né, de material similar ao meu, mas que engloba outro tipo de experiência, outro tipo de ponto de venda, né, que o meu cliente não tem acesso e ele não pode pagar mais por isso. Então, a partir desse momento em que a gente faz esse recorte, né, do concorrente, a partir também, né, do mercado acessado, isso é importante porque a gente tem uma realidade mais próxima da nossa. Certo? Vamos lá? Então, gente, uma questão, a gente estava falando isso, né, na nossa capacitação. A gente estava chegando aqui a essa questão, né, que no mercado, de maneira geral, não é nós, ofertantes, né, que temos a última voz na escolha do preço de venda. Né? Isso acontece porque todo cliente precisa perceber que aquele determinado produto, né, representa um valor, né, do qual deve ser acompanhado por um preço justo. Né? Então, a gente sabe que, né, as variações, né, do mercado, elas influenciam muito. Né? Por isso que a gente acabou de falar aqui agora. Né? Então, a percepção, o valor do mercado, ela contribui. Vamos pensar nisso, né? Se a gente fosse um produtor de alimentos com relação a feijão, a farinha, né? A gente sabe, né, que o preço ele é um preço coletivo. Né? Às vezes está a R$5, a 6, a 7, a 8. Então, assim, são questões conjunturais, né, que são determinantes, né, e que ficam, né, além do que talvez seja a realidade de um produtor só. Ele pega a soma, né, da realidade daquele segmento, né, e faz justamente o equilíbrio com relação à oferta e à demanda, se há quebra de safra ou não. Né? Então, assim, há esse equilíbrio de custos, né, de produção que o produtor ele tem que tomar como consideração no momento dele entrar na produção. Não é nem precificar. Né? Ele depende, né, de um preço futuro, a não ser que ele comercialize sua produção anteriormente. Né? Ele tem aí uma sociedade com algum capitalista que vá, né, algum sócio financeiro que vá, né, financiar parte da produção dele e comprar também. Né? Então, é muito importante, né, que a gente veja, né, que em alguns outros setores, né, a gente tem uma determinação aí que ela é conjuntural, ela é coletiva. Né? Por mais que a gente se esforce para ter um valor baixo, né, existem questões externas que fazem com que o preço suba ou baixa e nós tenhamos, né, que ter esse jogo de cintura para adequar o preço do nosso produto. Certo? Vamos acompanhar aqui, que esse é um assunto, né, muito delicado. Marlene Vaquer, né, Marlene? Estou falando certo? Para mim é complexo definir o percentual de luz, gasto, tempo e preparo. Né? Cli está falando aqui, né, que a dificuldade é calcular os gastos diversos também, né? Como eu faço bolsas, né, o mundo da Angel, né? Saber o valor do metrô, mas todos os outros materiais, mais tempo gasto, aviamento, somar tudo, né, e a quantidade de bolsas que faz, né, por metro. Né? Marlene usa o Excel, é excelente, né? Ele já faz os cálculos de forma automática, né? Valdrice diz que tem dificuldade às vezes, ela fica constrangida quando o cliente questiona que está caro, né? Crisvânia Braga fala que fez uma ficha técnica de cada produto, assim sem o gasto, perfeito, Crisvânia, né? Jamile usa o Excel também, né? Joanice, né? Ela está aqui, está presente, está chegando, boa noite, Joanice. Né? Elizabeth Guimarães, né? Ela fez uma ficha técnica de cada produto e também no cálculo colocou a meta que quer atingir em valores ao mês, certo?
Tânia Braga, né, ela não faz isso. Na grande maioria, quando o concorrente sabe que sou confeiteira, dá um valor fora da realidade. Mas alguns clientes fazem isso por mim. Realizam uma pesquisa de preço e me informam. Bacana. Né? Para isso, Clis, existe a figura do cliente oculto, né? Você pedir orçamentos, né? Você ligar, né? Pedir orçamentos e aí ver, né? Como é que tá. Outra questão também, né? É essa, né? Você se informar com seus clientes, aí a parceria com os clientes como é boa, né? E também, né? Visitar pontos de venda, né? Eu acho que é interessante também, certo? Olhar no Facebook também, né? Onde você está caminhando, nas mídias sociais que você trabalha, certo? Né, Estevam? Né? Para ela é muito complexo, pois tem muita dificuldade com números, né? Isso não é o caso, né? E tem gente que poderia fazer isso, né? Sem problema. A técnica do papel machê, do começo ao fim, são 9 etapas. Olha lá. A Adriana usa a ficha técnica no Excel, né? A Estevam diz que cada peça é uma peça única. Né? A Aline também o Excel, né? Bacana. Legal. Pronto, gente. Então, o Excel é uma excelente ferramenta, né? Mas a gente precisa saber essas variáveis, né? A gente precisa saber como é que a gente vai, né, planejar, né, a tabela do Excel, certo? Stephanie Vitória também, né, usa o Excel para calcular e deixar tudo guardado. Bacana, né? Legal. Ótimo. Vocês, outra pergunta aqui que eu quero fazer com vocês, né? Vocês costumam aproveitar promoções do mercado, vocês costumam comprar em quantidade, né, os produtos de estocar, é o que vocês sabem que vão ter uma demanda constante. Isso é possível, né? A questão do mercado agora com a pandemia, né, essa desaceleração, né, quem já fazia isso era possível fazer? A minha próxima pergunta é essa, né? Como é que vocês executam as compras, né? Vocês aproveitam, compram, né, atacado para poder ter um melhor valor de preço, fazem compra conjunta, né? Nós estamos numa rede, eu acho que uma das grandes vantagens de rede é a gente poder fazer ações coletivas, né? E uma das ações coletivas mais bacanas é a gente poder fazer compra conjunta, certo? Bacana. Então vamos lá, né? Então a gente sabe, né, que a gente está vendo aqui que essa variação com relação, né, ao preço, né, ela é determinada, né, por última instância pelo mercado, certo? É importante também, né, e uma vantagem de ser pequeno, que muitas vezes, né, a gente pode estar, né, pode passar ao largo, né, a gente pode não ser atingido por certas crises no momento em que a gente é mais ágil, né, e um momento em que, né, nós podemos, né, produzir de acordo com pequena quantidade e poder ir executando isso de acordo com o mercado, certo? Antes de seguir aqui, gente, eu queria também falar mais uma questão com relação, né, à concepção do produto, né? Então, eu, através da minha trajetória como designer, eu tenho visto a possibilidade aqui, né, a questão da gente rever muito o produto com relação à costura, aos usos de aviamentos. Principalmente o pessoal que trabalha com o mercado de bebê, de criança, né? A gente vê assim, uma profusão, né, de aviamentos, né, de acessórios, que são extremamente caros, oneram demais, né, o produtor e fazem com que ele tenha, né, uma dependência, né, dessa oferta. Então está aqui o desafio de como a gente pensar, né, um produto, né, para bebê, um produto de confecção mais sustentável e empregando menos aviamentos, né? A gente tem visto que os aviamentos eles são geradores, né, usam matéria-prima, na maioria das vezes, que são não naturais, né, que são sintéticas, né, usa muito plástico, muito nylon, né, e muito poliéster, né, que tem a base aí do petróleo, né, e a gente sabe, né, que esse é um insumo que não é sustentável, é um insumo, né, que é poluente, extremamente poluente, né? Então, a partir do momento em que a gente, né, opta, né, por matérias-primas naturais próximas a nós, né, e a gente consegue, né, transformar a necessidade do aviamento, né, em uma necessidade da gente repensar, né, de forma criativa e criar soluções, né, que aquele produto se torne mais atrativo sem o uso desses aviamentos, eu acho que isso é muito importante, né? E aí é bacana também porque, olha só, a gente está falando de bebê, né? Bebê é o futuro. Então é um diálogo que a gente pode estabelecer de mulher para mulher, de mãe para mãe, né? Falando, argumentando, né? Um produto, um enxoval de criança ou um acessório, né? Mas eu acho que isso é muito interessante, é muito coerente, né? Com a produção de enxovais para bebê, é a gente estar, né, pensando que o futuro que aquele bebê vai encontrar, né, será um mundo mais limpo porque a gente está usando menos
né, matéria-prima poluente, certo? Então, isso também onera menos a gente, faz com que a gente tenha, né, a necessidade, né, de um capital de giro menor, né? Então, isso torna também a nossa administração, né, a nossa questão financeira, ela também mais eficiente, menos complicada, certo, gente? Menos insumos, são menos locais para visitar, menos pessoas para a gente estar pagando, né? Menos fornecedores para a gente estar pagando. A gente tem a possibilidade de onerar melhor a criatividade, no caso da gente empregar soluções criativas, certo? Então, acho que isso serve para todos os segmentos, mas, né, há questões de preço, que o problema não é o preço, é a concepção do produto, certo, gente? Então, vamos avaliar aqui, né, o nosso produto e serviço, quais são essas etapas, quais são esses meios que a gente está utilizando, certo? E ver se é realmente necessário. Vamos lembrar aí, né, dos R's, né, da sustentabilidade, né? E uma das colegas, eu lembro que falou na questão, né, de se perguntar, né, é necessário, né, da gente pensar, né, nisso, né, ter essa questão, né, é necessário. Então, antes de mais nada, na concepção dos nossos produtos, é importante que a gente pense nisso, certo? Então, a gente tem aqui, vamos explicar aqui, então, qual seria essa primeira variável, né, que seria o preço, né, os custos fixos, ok? Vamos lá para a nossa tabela. Vamos ler aqui as contribuições de vocês. Certo? Né, Stephanie Vitória, né, que usa Excel. Maria Neves, ela calcula, né, de acordo com os ensinamentos do Sebrae, mas às vezes fica um pouco caro, então deixa de colocar as despesas de água e luz. Nossa, é um complicador, né? Me entristece isso, né, que às vezes a gente tem que abrir mão de algum custo para o produto não ficar, né, fora do mercado, né, fora do custo do mercado. Maria, vamos ver as outras variáveis aí, né? Vamos trabalhar de forma criativa para que a gente possa, né, ter uma percepção de valor maior, ok? A gente conversou com isso, né, na nosso encontro anterior, e a gente vai voltar a falar aqui também, certo? Vamos ver aqui, né? A Aline Ferreira diz que não consegue estocar, né, pois os eventos são sazonais, não tem espaço para armazenar, mas que seria ótimo. Vamos lá, né? De Sinalva está falando aqui também que compra aos poucos, de acordo com a procura, né? Isso também aí, né, leva à necessidade de um capital de giro menor, né, de Sinalva. Jamile, né? Sim, ela trabalha com tecido e compra em quantidade para ter preço reduzido. Sério. Né? Valdelice, sim, procura fazer pesquisa sempre. Né? Jaqueline fala que ela não compra em atacado, mas já fez compras conjuntas de sacola craft, tecidos, base para bijus. Pô, bacana, né? E por que não se tornou isso uma constante, Jaqueline? Foi que houve, né? É interessante a gente estar, né, cultivando nessas boas relações e essas boas atividades. A Stephanie Vitória, que falou, ainda não conseguiu estocar, né? Tanto, pois começou agora e a pandemia, né, com o confinamento, ficou mais difícil. Né? A Camila, né, que fala atacado é opção, né? É o carro-chefe da vez, mas nem sempre ela tem o dinheiro para essa compra. É a questão do capital de giro, né, gente? Stephanie Vitória quer aproveitar as promoções de amanhã para fazer estoque. Vai aproveitar aí as promoções, né, agora de final de ano, né, da Black Friday, né? E é muito importante fazer o preço anterior, né? Saber, né, realmente o que está mais barato ou não. Elienay está falando aqui que tenta comprar sempre em atacado, procurando fornecedor com menor preço. Né, Maria José Ribeiro Neves, né, fala que meu trabalho é reciclagem com jeans, então às vezes compra no brechó e também tem doação de parede. Né? É importante, né, Maria, aí, né, divulgar com seus clientes que você está aceitando. Né? Isso é muito bacana, certo? Existem várias empresas também, né, que trabalham com fardamento, empregam muito jeans, né? Talvez conhecer, saber quem recebe essas doações também é muito importante, certo, Maria? A de Sinalva aqui, né, fala que trabalha com moda praia sob medida, o cliente escolhe o modelo e a cor, né, e as estampas. E tem muitos modelos com acessórios que dificultam às vezes, porque nem sempre encontra quando é caro, né? Eu sei disso, gente. Uma vez eu fui fazer uma bolsa, né, de palha e que usasse os metais, né, que as bolsas convencionais usavam. E o valor que a gente conseguiu, né, o preço que a gente conseguiu formar no final era o dobro do que estava no mercado. Então a gente teve que abandonar o uso dos metais, né, mesmo sabendo que era algo desejado pelas clientes, né. Então a gente passou a usar algo mais natural, né. Então aí tem essa questão, né, da gente, né, conseguir, né, de forma coletiva
a gente desenvolver, né, ou fomentar, né, uma produção. Tem a questão das embalagens que vocês já falaram aqui, tem às vezes, né, a questão de algum insumo que pode ser artesanal, e às vezes uma pessoa, né, que vai fazer aquilo vai parar de fazer um produto para fazer, né, esse insumo, que seria só um detalhe, né, ela não pode, a não ser que seja em quantidade. Então, juntando as pessoas, como um botão, né, um botão de coco que é feito em quantidade, ele, né, se a demanda for grande, várias pessoas, várias confecções comprarem, às vezes possibilita ter um empreendedor que se dedique, né, à confecção de acessórios de coco, certo? Então, a gente pensar também nos elos faltantes na nossa cadeia, e às vezes a gente tem uma pessoa querendo empreender, né, querendo abrir um negócio, querendo, né, se lançar em atividade e não tem informação. Então, dentro de uma rede também, a gente também gera esse tipo, né, de expertise, a gente gera, né, esse tipo de informação que pode beneficiar tanto a gente quanto ao outro, certo? Sinova está falando aqui que trabalha com a praia, ok, Camila, né, que uma das principais matérias-primas são linha, tecidos importados, compra por atacado, uma vez por semestre e às vezes anualmente. Quem trabalha também, né, com essa questão da padronagem de tecido industrial, né, se você não compra de forma antecipada, né, a coleção muda, né, você, às vezes, se for um tecido que for importado também, né, acaba, e você fica sem a possibilidade, né, de acesso a esse produto, né. A outra questão também é a gente personalizar, né, os tecidos. A gente tem visto aí, existem cursos, né, de estampagens de tecido, algumas de vocês eu sei estão engajadas, né, em algumas capacitações que envolvem estampagem, são alternativas, né, baratas, né, e viáveis, né, e também prazerosas, certo? A Tânia Regina fala que precisa comprar com quantidade, mas a loja não dá desconto. Tânia, vamos aí, né, trocar ideia aí, eu sei de algumas lojas, né, vamos trocar informação, né, na rede para identificar aí, né, junto com as suas colegas, quais são, né, esses revendedores. Vamos fazer uma lista aí do bem, né, vamos aí, né, dizer, olha, nós fazemos parte da rede, a gente queria fazer com você, né, algum tipo, né, de atividade, né, que envolvesse, né, a compra, né, nós somos 40 mulheres que trabalham com tecido, coisas assim, né, então são campanhas de compra também, né, olha que bacana, né. Então, já que ele falou que também tem a questão das embalagens, certo? Então, vamos lá. Certo? Então, eu dei aqui, né, essa pausa aqui para a gente ver essas questões, né? São muitas questões que vocês também, né, como a gente já viu, vocês já põem em prática, mas a questão do exercício com relação ao número é muito importante, certo? Então, alguns exemplos de custo fixo, né? Limpeza e conservação, né, o contador, aluguel de equipamento e instalações, material de limpeza e administração, né, segurança e vigilância, né, quem precisa pagar algum tipo, né, segurança pode ser eletrônica, né, energia, água, telefone e internet, quando essas variantes, elas não são determinadas pela produção, né, mas a partir do momento, né, em que uma máquina, né, como o pessoal que trabalha com cerâmica, né, que isso é variável de acordo com o uso, né, de um forno, né, elétrico, né, isso daí ela tem impacto variável, depende também da produção. Então, no caso dela não ser muito variável, de você poder fazer, né, esse levantamento, né, com o consumo anterior, a gente pode ver, né, que isso poderia ser um insumo fixo. Ok, gente? Né? Os outros, né, contador, limpeza e conservação, né, o material de limpeza, administração, né, pode entrar aqui também, certo? A questão do transporte, né, se você já tem estimado mais ou menos quantas vezes você vai sair, né, para vender, ou quantas feiras você participa por mês, e poder contabilizar isso, né, são questões que podem entrar no custo fixo já, certo? São levantamentos que você pode fazer de forma antecipada, porque isso daí tem um impacto no preço final do seu produto. Certo, gente? Então, custo fixo, caso vocês tenham alguma dúvida com relação a isso, né, a gente pode voltar aqui, né? Então, são variantes que variam um pouco, né? São itens que variam um pouco com relação, né, a crescimento ou não da produção, certo? Qualquer coisa que seja fixa, sabe, Rodrigo, eu vou por mês 3 vezes ao centro, né? O preço do metrô está 3 e pouco, né? Então, ida e volta, né? Eu compro em quantidade, eu fico a R$6, então tudo isso dá para ser quantificado, para ser colocado, né, na ponta do lápis, certo? O outro, né? Qual seria o outro custo, né, de maior impacto? Seriam os custos variáveis, certo, gente? Então, o que seriam, né, os custos variáveis? Vamos lá mudar de, certo? O custo variável é que varia de acordo com a produção, certo? Ele pode ser, né, inerente ao produto, né, pode ser a matéria-prima que você
né, ao fazer maior número, você está comprando mais, ou pode ser também, né, tá envolvido também no uso, né, de um insumo, né, como a questão, né, da energia ou da água, certo? Quem trabalha aí com tingimento, né, com tie-dye, quem trabalha também com alimentos, né, se a gente tem, né, uma maior quantidade de alimentos, né, que a gente vai fazer a asepsia, vai fazer a limpeza, a gente precisa usar água, né, o próprio uso também, né, do cozimento, né, que leva também, né, o líquido. Então, são questões aí que a gente tem, né, que identificar para poder fazer, né, aí a quantificação, certo? Então, o que seria, né, esses exemplos? Né, seriam as matérias-primas, a mão de obra, né, as horas empregadas, no caso de ser você, né, no caso de ser um diarista, seria o preço, né, dessa diarista, certo? Quanto seria o custo da hora ou da jornada dela, certo? As comissões de venda, alguma colega que falou também, não foi que ela tem que dar a comissão de venda, né? No caso ela tem vendedoras, né? E insumos produtivos que variem muito com a produção, água e energia. A gente viu que a gente botou água e energia aqui, pode ser também, né, questão de volume de ligação, mas hoje a gente já sabe que, né, a gente tem esses planos fixos aí, essas questões não variam tanto, certo? Uma questão que é interessante a gente voltar ao item anterior, gente, é a questão que está implícito também, muitas pessoas não botam, é a depreciação do equipamento. Então, se a gente tem uma máquina de costura, se a gente tem um forno elétrico, se a gente tem, né, um fogão, né, industrial, e a gente sabe, né, a vida útil desse fogão, a gente precisa fazer o cálculo também de quanto seria. Né? Para isso, a questão aí do Excel é muito importante, né? Porque são centavos, às vezes, que a gente contabiliza por mês, e a duração de um equipamento desse, né, às vezes, de anos. Né? Então, em 5 anos, você vai precisar comprar um novo forno ou comprar uma outra máquina. Né? Então, se a gente não tem esse controle, né, mensal, né, a gente perde aí as contas e aí a gente vai ter que, né, colocar a mão no bolso para poder comprar, né, de forma específica aí esse equipamento, certo? Então, a depreciação, né, é muito importante no caso da gente, né, antever com antecedência. Alguns conseguem, outros não, mas, se for possível, é muito importante também, né, a depreciação, certo? Então, matéria-prima, né, horas empregadas, comissões de venda, insumos. Né? Nós temos alguma dúvida com relação a essas questões? Vamos aqui fazer a consulta a vocês. Certo? O mundo da Anja eu não compra em atacado, porque ela está começando agora, né? E ela faz mais sobre encomenda, certo? Jaqueline está falando aqui que tem interesse nessas sacolas, né? Quando alguém for comprar, que chame ela. Bacana aqui, Jaqueline. Né? Pronto. A Stephanie aqui já está, né, junto com a Jaqueline, para fazer uma compra. Né? Lídia, lá de Itaparica, né? Ela compra tecido africano em conjunto com a companheira, né, e divide a peça, assim o custo fica menor para cada uma. Né? E tem a variedade de estampas. Bacana. Valderice Lima. Né? Ela trabalha com corda de sisal e também, né, compra o fardo, né, por semana. Ela foi comprar, achou R$300. Né? Fazendo pesquisa, conseguiu comprar 2 vezes, né, a metade do preço. Olha que bacana. Valdelice, há também a questão, né, de você comprar diretamente a fonte, né, o produtor. A região do Sisal, né, que você tem a cidade de Valente como principal entreposto, né, é interessante você aí ter contato com artesãs também, com produtoras de lá, né, com mulheres, né, aí, trabalhadoras também, empreendedoras, que podem também, né, te dar dicas, né, de você comprar diretamente, né, lá da mão do produtor. E existem cooperativas também, né, de produtoras rurais. Isso é muito bacana, né? Assim também como a gente tem cooperativa também de alimentos, né, de produtores de alimentos. O pessoal que produz, né, alimentos, né, produz, né, refeições, pode também, né, comprar, né, de grupos, né, coletivos, né, de produção, eles entregam a domicílio. Né? Vamos compartilhar também esses endereços, né? E agora com a questão, né, da pandemia, todos estão se adaptando, né, à entrega, né, do domicílio. Isso seria bacana também, porque muitas vezes a produção é orgânica, né? Ela beneficia também, né, as famílias, né, o pequeno produtor rural. Isso é muito bacana. Certo? Então vamos ver lá, né, a região ali de Valente, a região do Sisal, que a gente pode ter aí, né, um fornecedor bacana para você. Certo? Tânia pergunta qual o percentual calculado para incluir
o valor da peça, né? Desculpe, Tânia, eu não compreendi. Qual o percentual do que, né, é calculado para incluir o valor na peça, certo? A gente está aqui ainda formando o preço, a gente ainda não finalizou não, mas me explique aí qual seria esse percentual, o percentual do que, né? De Itaparica, né? A parceria com a companheira Baraúna, né, que cede as sobras de tecido para a confecção de pequenas peças, né? Em troca, ela confecciona parte do material para compor uma linda confecção de vestuário, né? Para a Baruna Artes. Bacana, aí já tem, né, aí uma parceria, né? A Marilene também, ó, tem aí interesse, né, gente? Aí, pronto, aí a rede está executando aí seu papel de integração, né? E poder compartilhar as compras. Isso é muito bacana, certo? Então vamos lá para o próximo item, né? A gente passando aqui, né? Então o que seria esse custo final, certo? Então o custo final seria, né? No caso, eu acho que a maioria de vocês, né? A gente não paga IPI, né? A pequena empresa que ela é industrial, ela paga alguns impostos, né? Mas o produto artesanal aqui na Bahia ele é isento, né? De impostos, certo? Então isso já é uma ajuda. Então, na formação do custo final, né, produto-serviço, será a soma do custo variável, né, dividido pela produção correspondente, né, sendo os custos, né, fixos considerados diretamente no resultado do período. Então, nesse sistema, a geração de riqueza está na venda e não na produção. Certo, gente? A partir do momento, né, que a gente produz e a gente não vende, a gente tem aí o quê? A gente tem um déficit, né? Então, né, o nosso custo, né, o nosso custo fixo ele deve ser, né, calculado de acordo com as vendas médias mensais, certo? Não é com relação à produção, não. Porque quando entra, né, recurso financeiro no nosso caixa é quando a gente vende, certo? Quando sai é quando a gente compra algum tipo de insumo, quando a gente tem despesa. Mas a gente tem que fazer isso de acordo com relação às vendas, certo? Então, se a gente tem, né, uma relação, né, de equilíbrio entre produção e venda, normalmente é assim, né, a gente, né, os dois se igualam, certo? Mas, se não, é em cima mesmo da questão, né, da quantidade de preço, desculpe, da quantidade de produtos que a gente vende mensalmente, certo? Que seria, assim, a nossa capacidade de produção, né? Então, normalmente, no pequeno produtor, ele já tem esse equilíbrio, certo? Então, custo fixo mais custo variável é igual ao custo final. Sim, Rodrigo, mas esse custo fixo, como é que eu faço, né, a soma de todas aquelas questões? Né? Porque, olha só, tem aluguel, tem transporte, tem, né, a segurança, né, tem a questão aí dos produtos de limpeza. Como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente faz esse cálculo? Né? Então, a gente vai ver aqui mais adiante, certo, gente? E aí a gente tem, né, aí o exemplo que foi isso que eu perguntei, como é que vocês fazem, como é que vocês o utilizam, né? A gente tem aí o emprego, né, dessa ferramenta, né, que é muito, muito importante. Eu tenho um modelo aqui que eu posso compartilhar com vocês, mas vocês podem também, né, estar adaptando para dentro da realidade, né? É bacana que ela possa ser colocada também no Excel, então ela pode ser, né, passada para pedir para alguém, né, que domine, ou você mesmo aprender a usar o Excel, acho que é importante, né, porque apesar de cálculos, isso não é difícil, tem muita gente que gosta de linguagem de computador, né? Então é mais um universo aí para aprender, né? Mas é importante que mesmo que você não domine o Excel, que você compreenda, né, quais são as variáveis que estão implicadas ali, certo? E se houver algum tipo de erro, você puder depois consertar, certo? Então a capacidade de produção, né, é a referência para a divisão dos custos por produto, certo? Exemplo, né? Nós temos aqui a soma dos custos fixos, né, dividido pela capacidade de produção, certo? Que seria o número de produtos produzíveis, né, ou produzidos naquele período que a gente pode pegar aqui pelo mês, certo? Então, digamos que nós tenhamos, né, um custo fixo de R$600, né? Estou fazendo aqui de forma hipotética, tá, gente? Então, esse custo fixo de R$600, né, ele engloba, digamos aqui, né, aluguel, energia, né, que aí, no caso, a pessoa pode usar muito, né? Então, ela botou já um percentual que foi além do que ela sabe que ela gastava em casa, no caso aqui, né, de uma produção domiciliar, né? E o que mais aqui, né? A questão aqui ela paga também, né, uma pessoa para ajudar ela, né, na questão da segurança, porque ela vai ter que ficar com a porta aberta até mais tarde, né, porque ela também recebe cliente. Então todas essas questões aqui elas estão, né, envolvidas no custo fixo, sabe? Então o papel que ela usa para a impressora, para poder fazer as tabelas, né,
tem mais o material de limpeza, o material de escritório, então tudo isso está aqui envolvido, né? E ela produz, ela vende, né, 120 peças por mês. Então, se a gente pega, né, essa quantidade de vendas, né, que ela mais ou menos se estabelece, né, e ela divide pelo valor gasto no mês, né, então ela vai ter o valor de R$ 5. Rodrigo, esse valor de R$ 5, esse valor de R$ 5 você vai adicionar no preço do seu produto, né? Vamos voltar lá, a página anterior, né? Custo fixo mais custo variável é igual a custo final. Então, o custo fixo daqui para a gente colocar, né, no nosso produto, né, seria de R$ 5, né? Seria o custo, né, da quantidade de produtos vendidas por mês, seria R$ 5, né, mais o custo variável, que depende aí dos cálculos que a gente vai fazer, né, na ficha de produto, que será o próximo passo que a gente vai apresentar, certo? A gente houve um erro aí na ficha de produto, a gente vai mudar, certo? Foi a pressa, não vi aqui, certo? Então, a ficha de produto, ela, né, leva em consideração aqui necessidades, tá? Ótimo. Né? Quais são essas necessidades? Vamos lá para a próxima. Júnior, conserta aí, por favor, o nome ficha de produto tá escrito errado. Aí no cabeçalho do próximo. Tá? Bota aí com CH. Bacana. Então, gente, a ficha do produto é o melhor amigo do precificador, certo? Vocês falaram aqui que muitos de vocês já usam, né? E quem não usa, como é que faz? Usa que elemento? Como é que levanta tudo num caderninho, né? Vamos ver aqui a resposta que vocês vão fazer. Pronto. A Evaldelice está aqui, ó, na conexão em rede. Que bacana, gente. Parabéns. Né? Eu fico feliz, né, da gente ver que, né, que a rede está funcionando, né, em que vocês estão aí fazendo com que a informação ela circule. Né? Que bacana. Legal, Valdelice. Então, depois eu vou passar o contato, né, de um grupo de empreendedoras lá de Valente, tá? O pessoal da Cooperafis, né? Tem Tamires lá, que é bacana, é a atual presidente, certo? Ela vai ter o maior prazer aí de compor com vocês aí. E quem sabe até uma compra coletiva, né? Que envolva também, a Cooperafis, ela também emprega o sisal na sua produção, tanto in natura como o fio, né? Uma produção bacana é da APAEB, né? Que é uma cooperativa muito bacana que envolve produtores e possui uma fábrica de produção de tapetes para exportação também. Né? Olha só que legal, né? Como o processo coletivo, né, ele possibilita, né, até a gestão de uma fábrica, certo? A Jaqueline não usa ficha de produto, mas trabalhou com a tabela em Excel e faz essas anotações. Bacana. Não tem problema, né? A tabela em Excel, contanto que ela tenha, né, essas variáveis que são necessárias ter na ficha, ela é muito bem vista, muito bem-vinda, certo? Então vamos lá, né, para a nossa ficha de produto, né? Então, quais são as nossas necessidades? Primeira coisa, gente, é pegar o lápis, papel na mão, levantamento de dados, né? Olhar para o produto, né? Se você ainda não fez, né? Eu estou dando aqui, gente, a dica para todas as pessoas, desde aquelas que já começaram até aquelas que tenham dúvidas, tá? Então, acredito que tenham pessoas que já fazem isso de forma automática, mas tem outros que estão começando agora que isso é difícil, tá? Então, levantamento de dados, isso é necessário, gente. Assim como quanto você vendeu no mês. É importante você fazer essa anotação. Isso é muito importante caso a gente vá fazer, né, algum tipo, né, de empréstimo, participar de algum tipo de projeto, né, que dependa de uma avaliação, né, a longo prazo, né, da sua capacidade financeira. É muito importante que a gente tenha anotado todo o movimento que vocês fizeram, né? Quantos vocês compraram, quantos vocês venderam, assim como também algo que não tem a ver com preço, mas é importante, é também a lista dos nossos clientes. Né? A gente vai falar isso depois na comunicação na segunda-feira. Né? Como nós estamos nos comunicando com nossos clientes, certo? Então, levantamento de dados, né, que envolve todas essas questões, saber o nome do produto, saber o produtor, né, ter até, né, guardar uma etiqueta, guardar uma embalagem. Isso é muito importante porque, às vezes, a gente esquece, né, ou muda a embalagem, ou a gente muda de fornecedor, uma loja fecha. É muito importante a gente ter, né, essa possibilidade ou da imagem ou guardar essa embalagem, né, no caso de não querer ter muito espaço sendo
né, empregado, né? E aí, dentro dessa embalagem, identificar também, né? Como é que é a unidade que é empregada. É ml, é pote, é novelo, é metro, né? Que por mais que a gente tenha uma produção pequena, né? A gente faça, né? Empregue 5 metros, você não vai comprar 5 metros, né, de linha, né? Você vai comprar o quê? Um novelo de linha, você vai comprar um carretel de linha. Então, é muito importante, né, a gente fazer esse levantamento, certo? Aqui a gente tem dicas, eu quero que vocês também indicam, né, de como vocês contabilizam, né, a matéria-prima que vocês estão empregando. Como é que vocês fazem esses cálculos, tá? Como é que faz com a linha que você costurou? Né? Como é que você sabe? Né? Você pega uma linha nova, coloca lá o carretel na máquina, e aí você vê quantas peças você produziu. Se você produziu a menos, né? Como é que você vai ter esse cálculo? Né? Vamos aí ver, né? Vamos compartilhar também, né, formas de contabilizar, né, de fazer o levantamento, né, do uso da matéria-prima, né, do emprego da matéria-prima no produto. Acho que isso daí é bacana também para a gente ter aí referência, certo? Outra questão também é que as pessoas fazem esse levantamento dos dados, mas não fazem atualização dos preços. E aí? Esse é um problema, né? Então é muito importante a gente ter essa questão, né, de estar, né, bem informado. Então, se não há possibilidade de sempre estar indo, né, no mercado, né, estar sempre indo na rua, ver isso com outras clientes, ver isso na internet, né? Existe a possibilidade agora também da gente comprar em quantidade pela internet, isso barateia, né? Então tem várias pessoas oferecendo, né, matéria-prima. Então é importante, né, embalagem também, né, que a gente sempre tenha, né, essa questão, né? Ainda mais quando for fechar uma compra grande, certo, gente? Então a gente sabe, quem participa de rodadas de negócio, né, em feiras, a gente sabe que às vezes acontece de ter, né, demandas muito grandes, né, encomendas muito grandes, que a gente precisa fazer, né, esse tipo de pesquisa, certo? E a atualização dos preços. A identificação do material empregado, né, isso, né, é saber exatamente qual o nome daquele produto, né? Às vezes a gente bota um apelido, né, e às vezes esse apelido não é compreendido, às vezes quando a gente vai botar na internet, no Google para procurar, a gente não encontra com aquele nome, né? É importante então saber, né, qual é o nome específico daquele produto, né, no mercado, para daí a gente achar os produtores similares, né? Então, às vezes a gente é fidelizado, a gente tem na cabeça, né, uma marca, mas pode existir outro fornecedor, né, outro produtor que tem um produto de igual qualidade e que a gente possa estar utilizando e a gente não sabe o nome, né, específico, né, o nome comercial daquele produto, né? A gente chama pelo apelido. Então é muito importante a gente atentar para isso, certo? E aí a pergunta que a gente fez, né, que a gente quer compartilhar, é saber como é que vocês quantificam, né, a matéria-prima e os outros insumos, certo? Como é que vocês fazem essa contagem, principalmente da linha e do tecido, tá? A gente sabe que, né, que a colega aqui que trabalha com alimentos, a questão do peso é determinante, né? E também a gente sabe que é vendido também, às vezes, em conjunto, né? Em unidade, ou em cento, ou em dúzia, alguns produtos que a gente compra em atacado, certo? Deixa eu ver a contribuição de vocês aqui. Tânia Regina, ela anota, né, o material gasto de cada peça, certo? Selma também, caderninho. Jossi Santos, ela costuma fazer compra coletiva, pagar mais barato, né? No frete costuma ser muito caro. Gente, o frete agora, né, tá sendo, né, extremamente oneroso, né? Não só o frete, como às vezes a gente não encontra o frete necessário para o local que a gente precisa, né? Agora com a pandemia, essa outra questão de rede também muito importante é a gente ser solidário e a gente compartilhar também, né, os bons prestadores de serviço, né, do frete, né, do transporte do nosso produto até o consumidor. Quem vende para outros estados, né, está sofrendo bastante, né, com essa questão. Então, essa questão solidária, a gente compartilhar essas informações também é muito importante. Certo, gente? Então, o próximo slide está aqui, né? Essa seria aqui, né, um aproto, né, uma ficha de produto, né, que eu trabalho com os grupos, né, de forma manual, né, isso é bacana porque a gente tem a possibilidade, né, de quem não domina o computador de estar trabalhando, certo? Então, olha só, por que ela é grande, Rodrigo? Ela é grande porque a gente, às vezes, a gente tem essas variáveis, né, na questão dos insumos da matéria-prima. Então, se a gente é simples na concepção do nosso produto, né, e a gente já trabalhou isso antes, né, a gente é mais simples também na composição do preço, né, é menos trabalho, são menos variantes, né, e aí fica por cargo, né, da nossa criatividade, né, da nossa avaliação e informar esse produto de forma mais eficiente, certo? Então, antes de mais nada, nós temos aqui, né, 4 campos principais, certo? Júnior, você tem como destacar? Ótimo, obrigado.
Então, do lado da ficha de produto, né, aqui no meio nós temos a questão aqui, né, do nome do produto, né, a coleção, no caso da gente, né, fazer parte, né, desse produto integrar uma coleção. Gente, aqui isso é muito importante com relação à identificação e também ao valor agregado. A partir do momento em que a gente, né, dá um nome a um produto, né, a gente cria um apelido, a gente diferencia ele e a gente cria um vínculo com relação ao tema. Né? Então, é muito importante, no caso da gente trabalhar, né, no caso aqui, ser de forma muito simples, tema flores, e a gente botar cada produto, né, o nome de uma flor, né, ou o nome de uma estação, é muito importante porque isso diferencia, né? Não fica só a identificação pelo uso. Né? A gente consegue diferenciar aquele produto e poder trabalhar, né, a questão do tema também com o cliente. Né? Então, se você diz, poxa, esse daqui é uma bolsa que eu fiz inspirada no botão da margarida, né? Ou então esse aqui é uma flor que existe aqui, né, da minha infância, né? E aí você vai poder falar da sua infância, vai poder falar, né, daquele produto. Então, né, a partir de uma ficha de produto que, né, a gente está falando de preço, a gente está vendo aqui como os conteúdos eles se relacionam, certo? Então está aqui, né, a importância da gente ter, né, o nome da coleção, né, e aí o nome do produto. Então deixa de ser uma bolsa de passeio e vira uma bolsa margarida, né, vira uma bolsa botão de rosa, né? No caso dos pratos também, né, a gente pode ter esse sabor, né, pode ser, né, nomes como flor de dendê, colega que usa aqui o dendê como sumo, né? A gente pode botar aqui nomes, né, como a tapioca, aí os crepes, né? A gente pode colocar nomes interessantes que se referenciam, né, na sua experiência, na sua vida, certo? Pessoal do crepe. Então a gente tem, né, o nome do produto, a gente tem o nome da coleção, né, o segmento de mercado. O segmento de mercado aqui se refere qual seria, né, o uso, né? O segmento de mercado ele pode ser também por segmento de compra, né, por caracterização do público-alvo, né, que poderia ser mulher por faixa etária, homem também por faixa etária, criança, né, como pode ser também, né, no caso aí seria o sexo, poderia ser também, né, por hábito de compra ou por segmento, né, estratificação social, né, classe A, B, C e D, né, que aí é a capacidade de compra dessa pessoa. No nosso caso aqui, o segmento de mercado, ele está se referenciando, né, qual seria o departamento, né? Então, cama, mesa, banho, né, lúdico, no caso das crianças, fé, né? Então, a gente teria aqui, né, essa questão, né, do segmento de mercado colocado. Por quê? Isso determina que cada produto ele tem um uso, ele tem determinada experiência de compra. Né? Então, se você vende, né, um produto, né, de cama, mesa e banho, as pessoas vão procurar lojas de cama, mesa e banho, sites de cama, mesa e banho. Então, as pessoas vão justamente para onde ela trabalha, essa questão do hábito que a gente vai ver, né, na nossa próxima atividade. Certo, gente? Então, segmento de mercado é importante porque já direciona o nosso produto, né, para o nosso cliente lojista ou para o hábito de consumo do nosso do nosso cliente. Tá? As dimensões, né, no caso aqui, né, quando nós colocamos PMG, né, que seria grande ou tamanho único, né, no caso aqui, né, de ter tamanho único que não tem essas variações, então é muito importante. A questão também do peso, né, e aí a capacidade de produção, certo? E aí a gente vai, né, para a tabela ao lado. Rodrigo, isso daqui é com relação a quê? Isso aqui é relação com o produto acabado, né? Não é com relação ao emprego da matéria-prima ainda, certo? Isso aqui são as informações que você vai empregar para fazer a sua ficha de comercialização. Né? Você não vai oferecer essa ficha, né, para o seu cliente. Ela é sua, né? Ela é um diferencial seu, é um controle interno. Existem alguns empreendimentos justos e solidários que trabalham com a questão social, que abrem essas planilhas, né? Planilha aberta. Então, é uma forma da pessoa ver que o preço ele está sendo justo, né? Porque a pessoa está compartilhando, né, o seu preço, a sua composição de preço. Isso é uma estratégia também, né, de tornar mais claro, né, de tornar mais o cliente companheiro seu no momento, né, em que você compõe o preço. Mas isso é uma estratégia que nem todas as empresas gostam, nem todos os empreendedores também, né, estão aptos ainda a fazer. Mas é uma ideia bacana. Né? Procurem isso na internet. Né? A gente pode conversar com isso mais também na hora da gente falar sobre comunicação. Certo? Eu vou anotar aqui para lembrar. Certo? Então, vamos lá. Né? Então, peso, né, essa questão aí da gente pesar o produto, né, e a capacidade de produção. Rodrigo, como é que eu meço minha capacidade de produção? Certo?
Então, nós vamos aqui para a tabelinha do lado, né? Júnior, bota aí, por favor, em destaque, onde estão os equipamentos, né? As técnicas empregadas, certo? Isso aqui é bacana, gente, também, porque isso aqui serve de um histórico, né? Algumas peças, elas saem de produção e depois você sente a vontade, né? Tem alguma encomenda, né? De fazer, né? Alguma encomenda que queira, né? Fazer novamente, né? Trazer para a produção. E você tem aqui todo o histórico, né? Em uma página só, você consegue mapear todas as variáveis do seu produto, certo? Então, aqui do lado, a gente vai colocar os equipamentos que nós, né, podem ser também ferramentas que nós precisamos, certo? E aí as técnicas empregadas, tá? Então, mais de uma vez, né, vocês podem empregar mais de uma, você pode empregar aqui, né, a costura, pode empregar aqui a modelagem, né, pode empregar aqui a criação de algum bordado, né, algum bico em renda ou crochê, certo? Então, aqui a gente elenca as habilidades que são necessárias. Isso é muito bacana porque isso possibilita, caso você tenha, né, a necessidade de alguma técnica que você não dominar, você poder terceirizar para alguém da rede também, né? E aí fazer a contabilização do custo dessa hora e você fazer aí um ajuste também, certo, gente? Aí eu coloquei aqui valores referência, tá? Aqui embaixo dessa tabelinha de equipamentos, né? Isso aí, Ju. O que nós temos aqui, né? O total de horas grupo mês. Pode ser grupo ou pode ser individual, certo, gente? Essa ficha aqui, ela está exemplificando, né, um trabalho coletivo, tá? Então, assim, você dedica quantas horas para aquela etapa, né? Quantas horas você dedica, né, para costura? Quantas horas você dedica, né, para a concepção geral do seu produto, certo? No caso de for dividido, né, ou a mão de obra for encomendada fora, é importante você saber por atividade, mas no caso de você ser você sozinho, né, seria um emprego. Olha, Rodrigo, eu só trabalho pelas manhãs, né? Então é fazer esse cálculo e por mês você contabilizando, né, esse horário. Quantas horas por mês você contabiliza, né? Outra questão também é, Rodrigo, eu trabalho de forma variável, né? Eu faço atividade doméstica, eu volto para a produção, mas é importante você passar isso, pelo menos uma semana você fazer essa contabilização e você fazer essa projeção para a semana e para o mês, certo? Para as semanas seguintes e para o mês. Isso é muito importante, certo, gente? Aí a gente vai ter o quê? Um banco de horas, né? Vai ter um determinante. Rodrigo, eu trabalho por semana, né, cerca de 40 horas, digamos, seria uma jornada normal, né, vezes 4 semanas. Então, nós temos aí o quê? 160 horas. E aí, quando você fez, né, você fez a sua ficha de produto aqui, a parte de baixo, de quantas horas você emprega em cada etapa, você viu que talvez você use, né, 4 horas para executar aquele produto, certo? Então, né, se nós temos, né, 4 vezes 4, 160, né, dividido pelo o valor de horas, que era 4, né? Então é justamente, né, esse valor aí, né, que vai dar, né, o valor, né, vai dar a capacidade de produção, né, daquele produto, certo? Então a capacidade de produção ela vem aqui para o lado. E aí nós temos referenciais, né, com relação também, né, ao valor da hora. Rodrigo, como é essa questão da hora? Poxa, como a gente trabalha com técnicas muito específicas, às vezes na produção criativa, na costura criativa, né, é difícil a gente ter essas referências. E são muitas das atividades que são informais, né? A gente não existe, né, um banco de horas, né? Mas a gente pode se referenciar também em trabalhos especializados que vocês, né, já empregam. Então, qual seria o preço, né, da diária de uma costureira? Qual seria o diário de um pintor? Né? Qual seria o diário de uma pessoa que trabalha com textura, né, de um marceneiro? Qual seria o diário de uma cozinheira, né, caso, né, você vá, né, auxiliar? Né? E aí tem também a questão dos graus, né, de conhecimento e dos graus de experiência também, que elevam o valor da hora, certo? Então é importante a gente ter esses referenciais, né, com o valor, né, do salário mínimo, pode ser, né, e também com relação à diária, certo? Então isso varia muito de região para região e varia também de atividade para atividade, certo? Vamos ver aqui as dúvidas de vocês. Josi Santos está falando aqui que ela costuma fazer compra coletiva para pagar mais barato, né? A gente já leu essa, né? Elizabeth Guimarães está falando que em Salvador existe a dificuldade de encontrar materiais, né? Muita gente, né, às vezes faz, né, compra conjunto em Feira de Santana e agora pela internet também, né, Elizabeth? Então é importante estar aí, né, percebendo essa questão, certo? A Aline Ferreira está aqui gostando, né, da possibilidade
do conhecimento da interação com as colegas. A Ingrid Lago está falando, né, como enviar modelo dessas fichas. Tem sim, né, a gente vai compartilhar. Só essa, mas também de outras, certo? Bianca Lessa, né? Eu criei uma tabelinha, mas infelizmente me desorganizo toda. Bianca, isso é cotidiano, Bianca. Então, né, você vai ter que, né, colocar esse espaçozinho por semana, né, até você ter essa questão bem definida, tá? Certo? Mundo do Angel está pedindo aqui, né, para passar essa ficha, passo sim, né, tem sim. Ela pode ser também colocada no Excel, gente, tá? Não estou falando, ela torna muito mais prática para quem gosta, né? Stephanie Vitória está falando que na loja dela de crochê ela coloca a etiqueta sincera, onde diga os gastos com tudo e as horas que eu fico o produto pronto. Eu achei ideia maravilhosa e ajuda a valorizar os produtos. Que bacana, Stephanie, legal. Né? Isso é muito bacana, isso aproxima também, né? A pessoa saber, e às vezes ela acha, né? Ela está questionando qual é o custo, né? É muito importante a gente ter, né? Essa questão aí, né? Levantada, compartilhada com o nosso cliente, certo? Vamos dar lá continuidade à análise da nossa ficha, né? Se vocês tiverem dificuldade aqui, né? Em estar tá vendo ou então alguma parte, vamos agora aqui, Júnior, fazer aqui uma referência com relação à matéria-prima, tá? Ela veio até a. Então, aqui, gente, a próxima etapa aqui é do lado esquerdo, né, abaixo, matéria-prima embaixo da foto. Para que a foto? É para a gente lembrar do produto. Pode ser um desenho, também, pode ser um móvel. Também a gente faz essa ficha, né, depois dela, se ela for feita no computador, para ser executada também no computador, a gente poder também fazer um diário, né, e a gente, ou pode ser também um classificador, e a gente colocar o envelope com os moldes, no caso do produto, né, ser o molde, tá? No caso também, né, de uma receita, né, também é importante, porque aí, se esse produto ficar muito tempo sem produzido, quando você for voltar, né, amostras também, né, do produto, da matéria-prima, isso é muito bacana. Outro dia eu vi um programa que eu achei muito legal, que era uma tecelagem de tecidos de seda, né, que existe na França desde o século XVIII, se não me engano, na cidade de Lyon. Então, o governo francês estava fazendo a restauração e eles voltaram, né, para essa firma que ainda existe até hoje, e eles conseguiram, através da ficha de produto, através das amostras dos produtos, eles conseguiram readequar os teares artesanais, né, manuais, a pedal, para poder produzir aqueles determinados modelos, né? Isso é muito bacana, porque eles fizeram o quê? Eles guardaram as fichas de produto, certo? Com as amostras, tá? Então, a gente tem aqui, né, a matéria-prima, né, onde a gente identifica, né, então bota 1, 2, 3, 4, né, isso é importante também para a gente refletir sobre a quantidade, né, de matéria-prima que a gente emprega, né, e se a gente puder pensar, poxa, eu quero facilitar a minha vida, eu quero ter menos emprego de matéria-prima melhor, certo? Então, aqui tem o nome do insumo, né, a unidade que você compra, certo? Então, a unidade é importante, é novelo, né, quantidade de fios, né, de metros, né, se é um tubo, né, com ml, né, a gente vai ter que saber também a quantidade total, né, e colocar aqui, certo? Então, tem um valor, né, dessa unidade que você compra, no caso aqui, né, vamos pensar aqui no novelo de linha, tá? Do lado tem a quantidade que você tem, né, nessa embalagem, certo? Então, ali, digamos, né, uma linha Clear é de quanto, né? Digamos que é uma linha muito usada, né? É 500 mil metros, né? Então, a gente tem que colocar aí a quantidade, certo? E ver aqui também, né, qual foi o valor de uso, que é justamente, né, dividir, né, o valor da embalagem, né, pela quantidade que você utilizou, certo? Então, né, é uma conta de 3 aí que a gente faz, né? Se 1.000 metros o valor é R$ 20, né, quanto seria, né, eu empregar, né, 3 metros, ou 4 metros, ou 6 metros, né? Então, a gente faz, né, uma conta cruzada e aí a gente vai ter o valor de uso, certo? É esse valor de uso que a gente aqui vai somar, certo, gente? Vou ver aqui se tem alguma. A Stephanie Vitória está perguntando. Ah, ok.
Então, aqui a gente faz esse levantamento, né, com todas as nossas unidades, né, que elas são compradas, no caso das embalagens, e o valor, né, o empregado, e aí a gente faz a soma. Né? Então, no Excel, a gente tem a possibilidade de fazer isso, ou você pode importar também, né, o cálculo do Excel para o Word. Tá certo, gente? Aí, do lado, nós temos a questão que é meio espinhosa, né, que é, né, o cálculo da mão de obra. Certo? Então, aqui está em azul, né, claro, né, a identificação, né, a gente botar aqui etapas. Eu lembro que Neia aqui no grupo falou que para fazer o papel machê, né, são necessários 9 etapas. Então aqui é importante que ela, né, bote aqui para cada etapa aqui a quantidade, né, de horas que ela emprega, certo? E aí, gente, dependendo se é terceirizado ou não, se a gente emprega isso com maior eficiência, a gente pode também variar o custo dessa hora. Né? Se for um produto mais especializado, né? Uma atividade mais especializada, uma ação que depende de muita habilidade, muita concentração, né? Então, isso daí requer uma hora maior. Né? Então, né, um valor de hora maior. Então, aqui a gente quantifica, né, e coloca aí, né, a gente soma com o valor das horas, né, justamente essa questão. Por isso, né, que acima, né, nos valores referência da hora, a gente bota mais de uma referência, certo? É importante que a gente saber, né, que a referência é a gente que escolhe. Né? Então, Rodrigo, como é que é isso? E se ficar muito caro? Gente, se achar, né, que isso está além do valor de mercado, e a gente faz, né, justamente, né, o vai e volta. Essa não é uma ficha que a gente faz uma vez só, não. Certo? É uma ficha que a gente começa a produzir. Quando chega no final, a gente pode avaliar que o produto ficou caro ou não. A gente começa a avaliar no que é aquilo que a gente pode mudar e naquilo que a gente pode se tornar mais eficiente. Certo? Ou, né, ver, não, meu produto está abaixo do mercado, eu posso botar um valor, né, que fique mais confortável. Certo? Que o nosso objetivo é atingir, ultrapassar, né, o ponto de equilíbrio. Certo, gente? O ponto de equilíbrio é quando as nossas despesas, os nossos custos, eles igualam com a nossa receita, aquilo que a gente vendeu, certo? Então, a partir do momento em que aquilo que a gente vendeu está né, cobrindo todas as nossas despesas, nossos custos fixos, os custos variáveis daquela produção mensal, a gente encontra aí, né, o nosso ponto de equilíbrio do nosso negócio, certo? Então, a gente tem que pensar, né, que a gente também tem que fazer essa referência, né, de voltar, né, para a questão mensal, para poder a gente fazer essa avaliação, né, sobre qual é o impacto que minhas vendas estão tendo, né, na minha receita e se isso está tornando, né, está cobrindo todas as minhas despesas, tá? Então, tem essa avaliação, né, com foco no produto e o ponto de equilíbrio nos ajuda a ter, né, o foco no empreendimento, certo? Há cálculos também para isso, a gente pode compartilhar aqui ferramentas para se atingir, né, se avaliar o ponto de equilíbrio é muito importante, tá? Então, aqui a gente tem, né, o valor das horas empregadas, tá? A gente tem a quantidade de horas, né? E aqui a soma. Então, a mesma coisa como a gente fez pela matéria-prima, a gente vem elencando aqui no finalzinho, tá, da tabela, tá? Aí tem os adicionais, né? Que aí às vezes são por unidade, né? Etiqueta e embalagem, né? Que, no caso aqui pode ser uma, ou no caso aqui pode ser uma etiqueta, pode ser também uma embalagem de individual ou coletiva para transporte, né? Então vamos imaginar que você tem uma caixa que cabe 12 moringas, vamos pensar aqui no caso, né, de uma produtora aqui de cerâmica, certo? Ou então você quer, né, que o seu produto chegue ao ponto de venda com a sua embalagem, certo? No caso aqui, vamos pensar, né, Estevam que faz as suas esculturas, né, em papel machê. Então ela determina lá um tamanho, né, uma variedade, mas todas cabem, né, em uma caixa, digamos aí, né, de 30 por 8 por 8, certo? Uma escultura comprida. Mas ela quer que essa escultura tenha também, né, uma embalagem individual e coletiva, que é a do transporte, que ela quer mandar, né, para a loja lá em São Paulo. Ela quer que as pessoas, né, ao momento de manusear, tal, elas não abram a caixa e o plástico bolha, por alguma razão, ela achou que não era o adequado, certo? Então, né, ela vai precisar o quê? Contabilizar a embalagem individual e, no caso dessa embalagem ser dividida, né, ser empregar 12, né, digamos aqui, 12 é a capacidade talvez de carga da embalagem, né, a capacidade máxima serem 12, né, então a gente vai ter que dividir também a embalagem coletiva por 12 para achar o custo aí dessa embalagem, certo? Então a gente também tem questões aqui, eu estou variando aqui, estou trazendo aqui reflexões que são interessantes também, que a gente deve contabilizar, certo? Aqui está o custo fixo, né, que a gente já colocou lá, né, que no caso era uma associação, e a percentagem que a associação coloca, certo?
Então, normalmente, a gente tem um trabalho que é preciso ser remunerado, né, que é coletivo, né, pode ser alguma ação de vendedora, né, e é também, né, uma necessidade de sobra, isso aqui não é lucro, é um percentual que a associação ou vocês precisam para poder, né, tá aumentando a capacidade, o capital de giro de vocês para poder, né, tá reinvestindo no negócio ou poder fazer essas compras coletivas, essas compras a atacado, como a gente viu, certo? Aí, gente, a gente falou a respeito, né, do ponto de equilíbrio, né, da porcentagem, né, que a gente consegue colocar ao a gente estar atingindo ou não essa atividade. Né? Então, é aqui nessa porcentagem de associação que a gente coloca, né, o nosso valor percebido. É aqui que a gente pode dar o famoso desconto, certo? O desconto ele não pode sair de outra área, né, porque senão a gente vai estar o quê? A gente, como a gente fala, né, é muito comum dizer, poxa, isso aqui, esse cálculo está no osso, qualquer coisa que eu tire aqui vai ferir. Né? Não existe mais margem para poder dar desconto. Então, normalmente, é essa percentagem de associação que a gente também, né, pode, né, aumentar um pouco para poder a gente ter aí também a possibilidade da gente criar, né, um desconto, certo? Alguns grupos, alguns associados, né, algumas associações cooperativas, eles às vezes sacrificam, né, esse percentual, ou às vezes eles colocam em cima de forma separada. Fica a critério de cada um, né, com aquela ideia da pesquisa de mercado em saber se o produto está abaixo, está igual ou está acima do mercado, certo? Então, gente, essa ficha também permite a gente também ver, né, como seria o nosso custo quando a gente faz em quantidade. Né? Porque a partir do momento em que a gente para fazer, né, uma divisão do trabalho, né, que é sentar uma tarde, fazer o corte do tecido, a modelagem e o corte, fazer na outra tarde, né, a costura, fazer na outra tarde, né, o acabamento, né, a gente vê que a nossa capacidade de produção aumenta muito, né? Então, a otimização das horas, né, muito isso se chama Fordismo, isso foi criado, né, essa capacidade de dividir as etapas de trabalho foi criado de forma industrial pelo criador da Ford. A gente tem o Taylorismo, né, e o Fordismo, que são, né, os grandes papas da divisão do trabalho, né? E aqui o que a gente tem, né? A gente tem a possibilidade da gente, né, ao fazer essa ficha, a gente avaliar que junto com a produção piloto, né, a gente consegue ter uma produção mais eficiente, aumentar o número de produtos, né? E se a gente aumenta o número de produtos, a gente tem o quê? Melhor capacidade de compra e também de diminuir, né, o percentual de custo fixo no produto, né? Nosso custo lá de R$600, se a gente faz 120, né, a gente estava R$5. Mas se a gente faz 240, ele baixa pela metade. Né? Então, olha só como isso tem um impacto, né, com relação, né, ao custo e também na possibilidade da gente aproveitar das promoções quando a gente compra os insumos em quantidade. Então, gente, é aqui nesse momento em que a gente pode dar o desconto ou não. Certo? É aqui também que a gente estabelece a quantidade de produtos que vão estabelecer, né, que vão oferecer, né, a referência com relação à quantidade de diferença entre atacado e de varejo, certo? O varejo seria a unidade, né? Por isso que uma unidade feita individualmente ela é mais cara e ela cai na produção a partir do momento em que possibilita você ter acesso, né, a essa melhor compra e a possibilidade de você diminuir a participação do seu custo fixo no valor da peça, certo? Imagine se essa peça, né, de 5, né, que a gente fez de 120 fosse, né, um chaveiro, né, R$5 no chaveiro, ele impacta muito, né? Então imagine, né, isso no custo final. Vamos ver aqui se tem dúvidas. Contribuição de vocês. Né, Estevam está falando aqui, sim, 9 etapas, né, mas a interferência na peça, inclusive, enquanto ela está secando. Né? Então, é isso. Né, enquanto uma está, né, tá em uma etapa, ela pode partir para outra. Certo. Certo. Né, Estevam fala que a massa do papel machê, né, vai se deformando à medida que vai secando. Certo. Muito interessante suas observações. Essa tabela achou muito minuciosa. Né? Pois é, né, aqui em Salvador eu nunca ofereci ela, não. Ou então ofereci e não foi prestada atenção, mas eu já compartilhei ela, né? Mas eu posso compartilhar. Ela, a gente normalmente simplifica ela, né? Já dentro de questões que vocês trazem, né? Mas dessa aqui eu gosto porque a gente consegue ter uma visão geral do produto e fica com uma memória de você, né? Isso é muito legal, certo, gente? Mais perguntas, né? A gente está aqui, né, chegando à questão, né, de um lembrete, né, que eu queria falar com vocês. Né?
Gente, essa oficina aqui, ela não é completa sem vocês exercitarem, certo? Então, acho que é muito importante a gente aproveitar aqui o ambiente de rede, né, o nosso ambiente aqui de auxílio mútuo, da gente ter a possibilidade de vocês estarem exercitando e de vocês estarem voltando a esses conteúdos, certo? E estarem avaliando essa ficha, estarem modificando, né? Mas é importante também vocês verem outras referências, né, com relação à precificação, certo? Essa aqui é um apanhado, não quis ser muito extenso, justamente para não ficar muito pesado, mas existem também outras questões aqui que a gente pode aprofundar, certo? Mas eu queria lembrar o seguinte, que mão de obra não é lucro. Muitas vezes vocês esquecem, vejo isso muitas vezes, muitos empreendedores, eles dão desconto em cima do valor da mão de obra. Ou então diz, eu tive lucro de tanto, mas quando a gente vai ver, é o tempo que ele empregou. O tempo que você empregou no seu negócio não é lucro, é o valor da sua hora trabalhada. Então é importante a gente trabalhar isso, né? Há uma questão que o pessoal usa muito, que é a questão do autonegócio, né? O autonegócio é a partir do momento em que é um conceito usado para explicar que você não tem, né, a diferença entre a pessoa física e a pessoa que está trabalhando, certo? Então, há essa diferença. A partir do momento que você está se dedicando àquela atividade, você tem que fazer, sim, né, a métrica, estabelecer a métrica da sua contabilização de horas e ver se você está sendo ou não. Mesmo que você empregue, talvez, um valor abaixo do que você acha que é o devido, né, o que você merece, mas é importante você ter essa referência, certo? Porque é a partir dessa referência que você vai poder trabalhar o produto, o mercado, a comunicação, para você elevar o valor da sua hora. Certo, gente? É muito importante a gente ter isso em consideração. Como é que vocês fazem com relação, né, ao cálculo da hora? Vocês já perceberam isso, que, se não você e outras colegas também, né, consideram que a mão de obra é lucro? Né? Vamos aí, né, esperando aqui, quero que vocês contribuam, certo? Lembrando que esse material vai estar disponível, né, para consulta, né, e que a gente vai trabalhar, né, também no compartilhamento, certo? Então, gente, o valor agregado a gente trabalhou, né, é outra questão, né, que está ligada ao preço que a gente trabalhou, né, já anteriormente. Então, é justamente nesse percentual que a gente vai colocar, né, que está o valor agregado, certo? Então, né, entre a oferta e a procura, pode ser que vocês tenham uma produção que ela tem uma demanda imensa. Então, como a gente falou aqui, né, essa demanda, né, que é justamente a procura por vocês, ela seja tão grande que, se você, mesmo aumentando o valor dela, essa demanda você ainda continua, né, tendo, né, dificuldade em atender. Então, esse equilíbrio entre oferta e procura, né, entre oferta e procura, também é um balizador. E a partir do momento que a gente trabalha com um produto, né, de concepção artística, né, e a gente consegue daí, né, ter, né, esse impacto, você perceber que esse impacto ele é extremamente, né, importante, né, no valor percebido pelo seu cliente. Isso faz com que a procura seja maior, seja através da história, seja através da técnica que você emprega, né, pode ser coisas que sejam únicas. Então, a partir do momento que a gente diferencia nosso produto, a gente chega em um patamar, né, que a gente não dá conta da entrega, a gente pode, é uma questão que, para ser avaliada, aumentar o preço do produto, porque aí você consegue se remunerar de forma melhor, certo? Mas, assim, eu vejo com grande dificuldade, é uma luta ainda nossa, né, de trabalhar com pequeno, a gente conseguir ter o valor agregado, né, conseguido, né, a gente associar ele ao preço final, certo? É algo assim que muito poucas vezes eu tenho, mas não é impossível. Existem sim, né, no caso aqui de artistas populares, que a gente consegue ver essa questão que vai além, certo? Então ele consegue, né, ter toda a questão da sua trajetória, né? Normalmente são pessoas mais experientes, são grandes mestres, que aí o que ele faz é único, já é reconhecido pelo mercado, já tem um status aí de arte popular, a gente consegue ter, né, isso. Existem outros artistas populares também, né, outros mestres aí da cozinha, né, da costura, que têm também essa possibilidade, mas não fazem, que conseguem ter um processo, né, de produção muito bacana, muito otimizado, e eles preferem, né, ter aquele público ali, né, ter essa possibilidade de ser mais popular, de atingir um público maior, né, de poder ter essa influência, né? Então é bacana a gente ver isso, que isso fica a critério de cada um, né? Então é bacana falar assim, não, eu já cheguei no momento da minha vida que eu quero que minha arte seja divulgada,
eu estou bem financeiramente, né? Eu tenho o que preciso. Então é bacana a gente perceber isso, né? Como tem também, né, muitas pessoas que ajudam, né, os outros, né, na questão do auxílio mútuo com relação às técnicas. É bacana isso, né? Que fala, pronto, Rodrigo, parte da minha hora de trabalho vai ser dedicada a ensinar outras pessoas, porque o artesanato me doou tanto, né? E eu quero, nesse momento, estar, né, reproduzindo isso, né? Estar doando também esse momento. Então, gente, são questões que não são medidas, né? São valores que a gente não consegue, né, mensurar, mas é a satisfação de vocês, é a questão social que também a gente tem, né, que está avaliando. Então, gente, esse foi o nosso recado com relação à precificação. Espero ter contribuído, né? Como eu falei, tudo é uma reflexão, tudo parte de uma questão, né, de conjuntura, né, da gente perceber, né, toda a questão da produção de forma, né, ampla, para poder a gente ter, né, essas pequenas questões desmistificadas, né? E o preço é muito importante. Espero ter contribuído e que vocês tenham, né, esse material como referência, né, para a vida de vocês, certo? Então, vamos ver aqui, né, que de sinal está falando, né, que a consciência que a mão de obra não é meu lucro, né, bacana, certo? Né, Stephanie fala mão de obra, lucro e preço do material, né, ela né? Camila está falando que está chegando à conclusão de que, além de não ter lucro nenhum, ela é escrava dela mesma, né? Camila, você precisa voltar para o lápis e papel, voltar para o Excel, viu? Cuidado, né? De sinal, ela está falando aqui, né, que tem essa dificuldade, né, e que a demanda é maior que a produção e mesmo aumentando o preço, a demanda continua alta, né? Que coisa boa, né? Você está então, né, em um momento que muitas pessoas não estão de sinal, né? Você tem assim, você conseguiu, parabéns, né? Você pode aproveitar de algo que poucos, né, empreendedores estão conseguindo. Veja como você pode, né, manter esse equilíbrio, né, de manter o seu público, né, satisfeito e você também bem remunerado, certo? O Mundo da Angel está falando, né, que a mão de obra é gasto, porque se nós contratamos, né, que nos ajuda, é óbvio que nós temos que pagar, então como gasto, certo, né? Sinal diz que já viveu muito, né? Corta como escrava, está conversando aqui, está vendo, a vida ensina, né, de sinal. Né? E que bom que você hoje está aqui podendo compartilhar, né, isso com a Camila, né, e saber que isso pode sempre passar, né? O Mundo da Angel gostou da aula, obrigado, né? De sinal, contribuiu muito, bacana, a gente, Jamile, né, tá com a mesma sensação de ter que voltar, né? Bacana, vamos voltar aí para fazer conta. Gente, essa é a conta que dá mais satisfação de fazer, gente, porque a gente vê, né, o resultado ele é imediato, né? É uma conta que tem razão, né? Não é uma conta pura, é a matemática, né? Que ela tem uma função social aqui que é ajudar a gente a poder, né, ter um ganho compatível com o nosso esforço. Isso é muito bacana, né? Obrigado, Luísa, né? Cris também. Gente, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a Júnior que nos acompanhou aqui, certo? E espero vocês na nossa próxima atividade, né, que vai ser, né, sobre comunicação, né? Bacana, né? Muito obrigado e até a próxima.